eu vou contar para vocês os 10 maiores erros que as operações fazem no onboarding na adoção. E esses erros, lógico, acabam resultando no cancelamento de um cliente. Então, te liga para que vocês não cometam eles. A gente está falando da adoção, né? Então é o Vale da Morte, porque é aqui que os clientes tendem a cancelar. É bem importante ter a maior das atenções aqui nessa fase, porque a empresa ela não pagou todo o custo daquele cliente, né? Ele precisa se desenvolver mais, utilizar mais o produto ou serviço que você vendeu para que a empresa comece a ter lucro, né? Tem um outro fator bem importante aqui também, que é 73% dos clientes deixam um produto nos primeiros 5 minutos usando um aplicativo, e esses 5 primeiros minutos, se eu não achei, não encontrei o que eu precisava encontrar, não atingi o meu resultado, eu vou cancelar. Então é um índice muito alto, né? E naturalmente, se a gente fizer a adoção de forma adequada, a gente vai ter sucesso aí com esse cliente por mais tempo possível. Posto todo esse cenário, né, a gente chega nesse primeiro alerta. Primeiro problema que acontece, dos problemas que eu mais vejo aí para o cliente cancelar nessa etapa é demora para gerar o primeiro valor, que é basicamente a razão de ser dessa etapa, é correr para entregar o primeiro valor. Então, se tu não corre, se tu demora para entregar o primeiro valor e se tu não percebe que tu não entregou o primeiro valor, o cliente vai cancelar, certo? Um outro ponto aqui é muitos tickets no suporte. Então, o cliente começou, já assinou o contrato e aí ele usou a primeira vez, primeiro dia começou a dar um monte de bug, um monte de tela azul para esse cliente que está utilizando a tua solução. E aí ele abre, vai lá no suporte, uma vez já é crítico, digamos assim. Ele vai à segunda, terceira. E aí ele fica com vários tickets abertos no suporte. Isso é muito ruim. Então, cuidem também no suporte, porque isso é um problema de qualidade. Então, vocês não estão correspondendo com uma função básica, o básico do sistema, que é funcionar. Isso dá muitos cancelamentos, muitos cancelamentos. Ah, o cliente entrou e não tem aquela ligação com o suporte e o restante do time. Aí, o que deve ser feito é já avisar o CS e todo o time, ó, tem ticket desse cara. E aí, o CS também ficar de olho para tentar de alguma forma ajudar no que for possível para que essa resolução ela aconteça e, lógico, acalmar esse cliente, porque aqui é crítico, o cliente pode cancelar. Inatividade, medir aí o quanto que o cliente está entrando no sistema, o quanto que o cliente está interagindo numa determinada funcionalidade, o quanto que um perfil específico está interagindo, porque é ideal que tenha alguém que interaja, porque não adianta ter alguém que não seja relevante, né? Que não seja o stakeholder ou das pessoas mais interessadas aí. Então, é importante vocês se aterem a isso, entenderem se o cliente ele está usando o produto ou serviço. Tem software que podem ver isso, tem um cálculo, score de comportamento do cliente. É bem importante entender como que está o engajamento do cliente, se ele está interagindo com a tua marca. Tem que entender como é que está o relacionamento do teu cliente. Esse alerta aqui talvez seja o mais polêmico, assim, né? Então, o cliente que não é fit, o cliente que não tem o perfil, naturalmente ele tende a cancelar antes de qualquer outro cliente. Então, o cliente não é fit, em algum momento ele vai cancelar. O ciclo dele tende a ser menor do que o ciclo de um cliente que tem o perfil. E muitas empresas têm um cliente que não é o seu perfil. Primeiro, porque não tem muito tempo que está se falando em perfil ideal de cliente, que você não pode colocar todos os clientes para dentro da sua empresa porque vai dar ruim. Então, as empresas elas não têm essa política, ou poucas têm, ou está começando a se criar uma política de ICP. ICP é perfil ideal de cliente. Muitas empresas eu vejo também que elas, vai todo mundo. Eu preciso colocar cliente para dentro. E aí acaba dando problema, né? Então, isso é muito comum do cliente ele entrar, logo ele vê que o produto ou o serviço não é para ele, e aí tu não percebe, e o cliente percebe. Aí o que acontece? Ele vai embora. Então, ele causa um prejuízo enorme na empresa. E aí você, por exemplo, como um atendimento, ou quando você está no onboarding, na adoção, você pode perceber, esse cliente, vendas, vendeu, não é fit. Porque às vezes vendas
por mais que tenha mapeado o perfil, pode não ter identificado. E isso acontece, tá? Porque vendas vai ter uma visão menor do que o time de atendimento, por exemplo, que está ali na lida diariamente, tem mais contato com o cliente, é mais próximo. Então, se você viu que o cliente ele não é fit, que ele não é do ICP, tu tem que demitir ele. Eu vou pagar pelo menos o CAC dele. Eu passei 2 anos prospectando ele. Agora ele começou e eu vi que não é fit. Por quê? O que acontece? O cliente vai causar um prejuízo enorme. Ele vai consumir muito os teus produtos, os teus serviços, os teus recursos, recurso humano, vai consumir muito suporte. E ele tá fazendo isso porque ele quer sair e às vezes tem multa. Então, esse cara, ele vai causar um prejuízo muito maior do que pagar o CAC. Além disso, ele vai ser cada vez mais infeliz. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar falando mal da tua empresa. E aí vai ser um prejuízo para a marca. Sua responsabilidade é entender se esse cliente tende a ser próspero ou não. Porque muitos clientes tendem a não ser prósperos. Então você, sendo gestão, sendo do time de CS, precisa enxergar isso. Existe um plano B, digamos assim. Então, percebeu que esse cliente ele vai dar churn, que ele não é fit, faz um produto ou um serviço para ele. Isso é fato. Se você ficar ali, ele vai embora e vai tomar todo o seu recurso. E aí você pode ou demitir ele, ou então criar um produto um pouco diferente para ele. Lógico que isso tudo também demanda recurso, né? Então você precisa colocar na balança. Mas são esses dois caminhos. Ou você demite logo, porque senão você vai perder grana, ou então você cria aí um caminho, um lugar para tu colocar ele com um outro produto ou serviço mais adequado para o perfil dele. Então, pensa sobre isso, é muito importante. A outra questão é entender muito bem a diferença de primeiro valor e primeiro resultado. É importante para o cliente o primeiro valor, porque é a percepção de valor do cliente perante ao teu produto ou serviço. Então o cliente precisa entender o valor comercial dele, porque o que o cliente vai pensar, bom, eu paguei X valor, e será que eu já recebi uma parte aí desse valor correspondente a essa etapa do processo? Essa balança, ela tem que ficar assim, ou ela tem que pesar mais, né, para o cliente no lado da tua entrega perante ao que ele pagou. O que acontece? O cliente usa o produto até perceber o valor comercial dele. Então, entender aí, gerar para esse cliente a percepção de valor, não de primeiro resultado, porque o primeiro resultado pode ser que não seja um valor comercial interessante para o cliente. Bom, um outro alerta, eu vejo muitas empresas perdendo cliente nessa etapa porque elas não medem a satisfação. Ou elas até medem, mas elas não fazem nada com o resultado que elas recebem. Porque muitas vezes elas não olham lá o resultado e elas acham, aparentemente os meus clientes, eles estão indo bem, eles estão satisfeitos. Na verdade, 80% das empresas acreditam que os seus clientes estão satisfeitos. Porém, 66% desses clientes estão detratores ou neutros. Isso é muito clássico. Às vezes é simplesmente ouvir o cliente, mas vai lá, roda tua pesquisa de satisfação, roda o teu NPS ou outro modelo e olha para esse resultado e faz alguma coisa. Isso gera muito cancelamento nessa etapa e é uma coisa muito trivial, né? Bom, naturalmente a gente falou antes de primeiro valor, né? Então você precisa entender se você gerou o primeiro valor no tempo que o cliente esperaria. Aí você demora 2, 3, 4 meses para entregar o cliente e ele vai embora. Simples assim. Então, utiliza as métricas Time to First Value para medir isso. Entende qual o valor que você está gerando e está gerando no tempo hábil. Isso aqui é muito importante também. Tem que deixar para o cliente muito clara as responsabilidades dele. Porque por mais que você fale em algum momento as responsabilidades dele, ou ele sabe, digamos assim, quais são as responsabilidades dele, o cliente vai esquecer. Então tem que estar sempre retomando, né? Aqui na Orgânico, por exemplo, nosso planejamento ele já sai, ó. Olha como é que a gente fala. Cliente, no projeto, para dar certo, a gente vai ter as nossas responsabilidades, aqui na lista de marketing, a gente trabalha, e tu vai ter as tuas responsabilidades. Para que isso dê certo, tu tem o teu papel.
E se tu falar isso pro cliente, ele acaba engajando mais e dá um pensamento de pertencimento. Ele pertence àquilo, ele tá construindo aquilo. Não é só da empresa a responsabilidade. Aí o que acontece? Ó, tu vai ter que participar dessas etapas aqui, ó, no planejamento. Eu tenho os meus prazos aqui, ó, dias, né? E tu tem os teus prazos. Então, se eu definir, cliente, uma meta contigo de 30 negócios durante 30 dias, e vamos supor que tu precisa aprovar o briefing, responder o briefing da campanha, que é parte fundamental para mim seguir com o trabalho, senão eu não consigo seguir, fica tudo travado, e aí tu não vai ter o resultado que tu me contratou lá atrás. Então, tu tem 2 dias para responder o briefing. E bom, se tu não responder, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir te entregar os 30 negócios. Então, se um mês tem 30 dias e eu perdi 2, eu consigo te entregar 28 dias. E a média é entregar um negócio por dia. Então, eu te entrego 28. Então, entende a tua responsabilidade nisso? É importante vocês darem essa ciência para o cliente, que o sucesso dele é a parceria, né, o engajamento dele e da empresa, vocês como empresa. Então, deixar isso claro para o cliente, as responsabilidades dele e o impacto dessas ações dele, tanto para mais quanto para menos. Bom, o outro alerta aí está relacionado a mapear e a comunicar ao cliente sobre o mau uso. Então, o cliente pode estar se auto-boicotando, né? Aí você pode listar como risco de projeto. Isso aqui, muitas vezes, eu vejo várias empresas colocarem no início do projeto. Por exemplo, o cliente tem ciclos de reuniões no onboarding. No seu processo está definido 4 reuniões no mês. E aí o seu cliente, eu não vou fazer as reuniões, eu não tenho tempo. Isso a gente mapeou aqui como sendo um problema aí e que pode gerar diretamente um cancelamento. O cliente vai ficar desengajado logo no começo, tu sabe que o processo certo que deu o resultado foi esse, então isso não pode acontecer. Você tem que ter mapeado. Já lá no comercial, as tuas obrigações vão ser essas, que é o que a gente coloca já no projeto. E um outro problema que dá bastante aqui, que a gente já vinculou a cancelamento, é a não aprovação de conteúdo, ou demora na aprovação de conteúdo. Então a gente já fala lá no comercial, olha só, tu tem que aprovar os conteúdos. E depois na operação, no onboarding, a gente também frisa novamente essas questões, porque o cliente ele esquece. Então já foi dado vários alertas e pode ter sido falado em algum momento, mas são coisas que precisam ser faladas e faladas novamente. Se são importantes para evitar um cancelamento, você deve ser repetitivo. Aí, muitas vezes aqui, para esse alerta, o cliente acha que ele não se envolvendo, ele acha que não participando das reuniões, você consegue fazer sozinho, ele quer fazer um atalho porque para ele é cômodo. Ele quer o resultado que tu vendeu para ele, que o marketing vendas vendeu para ele, mas ele não quer se esforçar. Então, não cumprir um ciclo de reuniões é um atalho. Você já sabe que isso dá certo, então você precisa se posicionar quanto a isso, né? Também é um alerta, né? Então, deixe bem claro, mapeado, quais são os gargalos, né, os riscos do projeto que são provocados aí pelo próprio cliente. Outra questão importante são os riscos externos, porque tem fatores que são do mercado, que podem afetar aí o teu negócio, podem afetar o cliente para que ele passe o vale da morte. Então é importante também mapear isso. A gente tem aqui, por exemplo, um material de uma apresentação comercial, tá? O que é do mercado aqui? Aumento de custo por clique em 17% em 7 dias. Mais verba e menos meta. Isso aqui eu já estou dizendo no comercial, tá? E depois é relembrado lá no onboarding. Então, o que acontece? O CPC é o custo por clique. Somos uma agência digital, trabalhamos com, por exemplo, publicidade online. Google Ads, Facebook Ads, etc. E o que a gente notou aqui? Que tiveram contextos de clientes que subiu mais o valor dos anúncios. A competição no digital aumentou. Então, se eu tenho uma meta que o comercial desenhou para esse cliente, e aí ele tem esse recurso, e de uma semana para outra, como é o caso aqui, esse custo do mercado aumentou 17%. O dinheiro do cliente vai valer menos. E aí, o cliente vai me cobrar pela mesma meta. Isso precisa ficar bem claro, porque ele tem 2 escolhas aqui, se acontecer esse cenário, né, de aumento de CPC aí devido ao mercado. Ou ele coloca mais verba para conseguir atingir a meta, ou a gente mexe na meta, baixa a meta. Só que isso é muito importante que fique claro para o cliente já no comercial, porque senão vai dar problema lá para o CS. Então tem riscos do projeto que você pode falar bem no início do projeto ou mesmo no comercial. Você pode pensar o seguinte: mas eu não vou falar todos os riscos no comercial porque daí eu vou evitar de fechar. Pelo contrário,
você gera uma conexão muito grande com o cliente. Se você é super transparente já no comercial, e você precisa ser transparente. Então, aqui tem outros fatores que daí eu elenquei, né? Todos os problemas aqui que a gente viu para esse projeto, a gente já coloca lá no comercial e depois relê eles lá com o cliente no onboard. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os 10 maiores problemas assim que originam cancelamentos dentro do Vale da Morte. Se vocês têm mais alguma motivação aí que vocês veem, algum problema, algum erro que é feito e que gera cancelamento nessa etapa, escrevam aqui embaixo, coloquem aí, comentem. Eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir, tá bom?